Glória a Deus, queridos, sejam bem-vindos. Hoje mais um vídeo do nosso momento de reflexão. Eu quero trazer para vocês uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo, queridos, do 23 em diante. Eu vou trazer essa reflexão com uma base deste relato em que eu vou narrar para vocês. O versículo 23 diz assim, está falando sobre Jesus aqui. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade do mar, de modo que o barco foi coberto com ondas. Ele, porém, dormia. Versículo 25 diz assim: E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Amém, amados? Trazendo aqui um pouquinho de reflexão sobre esta passagem, esta pequena passagem bíblica, e o que eu quero trazer para vocês com esta narrativa. Nós vemos aqui uma situação onde Jesus estava com os seus discípulos dentro do barco, porém o barco foi assolado por uma grande tempestade. E se você já viu no YouTube, você já viu na TV, as ondas quando se formam no mar, né? Elas vêm altas, elas quebram em cima do barco, e às vezes a parte da frente dos barcos, principalmente, elas chegam a se cobrir com a água das ondas que arrebentam em cima dessa parte da frente do barco, né? E ele fica muito agitado. E nesse relato aqui a gente imagina que esses barcos eram barcos de pescador. Ou seja, não eram barcos gigantes, até porque na época não se tinha, obviamente, a tecnologia que nós temos hoje para se construir os barcos enormes que nós temos. Então aqui se tratava de barcos menores, e essa tempestade sacudia esse barco e os discípulos estavam achando que eles fossem morrer. Até que em determinado ponto, onde eles já não tinham mais esperança, onde eles viam que essa tempestade ia sim fazer com que o barco deles afundassem, eles decidem ir chamar a Jesus. E olha que interessante, queridos. A maior parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Ou seja, eles já tinham conhecimento de causa, eles eram experientes, eles já viviam no mar pescando. Então, assim, não era um aventureiro de primeira viagem que estava com medo da tempestade assolando esse barco. Eles eram homens já experientes, que já tinham conhecimento de como essa situação, né, acontecia, como essa tempestade surgia e como eles poderiam escapar, né, sobreviver disso. Mas a palavra diz que eles estavam extremamente desesperados, queridos. E então decidiram acordar a Jesus e pedir socorro a ele. Parafraseando tudo isso, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, queridos. Olha que louco que é. Nós vemos que nos dias de hoje nós temos Jesus
conosco, nós temos Jesus dentro do nosso barco e nós caminhamos, nós navegamos por este mundão, por esse destino que nós temos, pelo nosso dia a dia. Nós navegamos toda manhã quando abrimos nossos olhos até quando vamos descansar à noite. Queridos, e muitas vezes nós sabemos que Jesus está ali conosco, que Ele navega com a gente no nosso dia a dia. Mas olha que curioso, né? Nós vemos que muitas vezes nós falhamos, queridos, em simplesmente gritar para Jesus só no momento em que nós estamos totalmente desesperados, onde nós achamos que realmente é o fim da estrada, onde não tem mais jeito e aonde muito provavelmente nós vamos perecer, em algumas situações até falando de morte realmente, queridos. E o que eu quero alertar a vocês, o que eu quero trazer nesse momento de reflexão, queridos, não façam isso, sabe? Não deixe para vocês cuidarem da situação, e eu me incluo nisso também, óbvio, né? Por quê? Porque nós queremos, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, queridos, diárias que nós enfrentamos, nós queremos sempre resolver do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência. E nós vamos tentando. Tenta de uma forma, tenta de outra forma. A gente maquina a situação ali e fala, não, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Não, eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim, vai dar certo, sabe? Enquanto isso, queridos, Jesus está ali, né? Deitadinho no barco, navegando com a gente. Mas até então a gente não incomodou ele, entendeu? Por quê? Porque nós estamos lutando com as nossas próprias forças. Para quê? Para sobrevivermos, para nós enfrentarmos as tempestades que se levantam contra nós no nosso dia a dia, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra o nosso emocional, contra a nossa mente, queridos, né? E infelizmente, amados, na grande maioria, e ainda vamos, né, dizer assim que a sorte ainda em algumas situações que nós, quando chegamos no final de tudo, onde nós estamos desesperados, nós então vamos lá e acordamos a Jesus e falamos para ele, Senhor, não dá mais, entendeu? Ou o Senhor faz alguma coisa aqui, ou é o fim. Glória a Deus, porque ainda a gente chega nesse ponto e chama Jesus, mas algumas pessoas ainda continuam navegando com Jesus ali no barquinho e mesmo assim, queridos, eles não pedem ajuda para ele. Acontece. A gente sabe que isso acontece por vários motivos que nós vamos entrar aqui no caso. Mas, perdão, queridos. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que não deixe, amados, não deixe chegar no ponto final. Não deixe chegar no último limite, né? Não deixe chegar, queridos, naquela situação onde você diz, agora é tipo matar ou morrer, entendeu? Se não for agora, não é nunca mais. Queridos, Jesus está no barco contigo. Basta o quê? Basta ir ali, sentar ao lado dele, né? Dar aquele cutucãozinho, né? Aquela cutucada e falar, Jesus, estou precisando do Senhor. E eu quero a ajuda do Senhor agora, antes que o negócio, antes que a situação fique ruim, antes que essa garoazinha vire uma tempestade na minha vida, né? Então, amados, se coloque ali na presença do Senhor, né? Se achegue diante dele e principalmente, amados, né? Dá aquela cutucadinha em Jesus, parafraseando, né? Lembrando, não é falta de respeito aqui, mas trazendo para nossa linguagem no dia a dia, queridos, né? Dá aquela cutucada,
Dá aquela acordada em Jesus, fala: Senhor, ó, a garoazinha que eu estava enfrentando tá começando a virar uma chuva um pouquinho mais forte. E eu vejo umas nuvens negras meio de longe. E pode ser que isso venha virar uma tempestade. Será que o Senhor pode me ajudar antes? Será que o Senhor pode me dar estratégias antes para que nada disso venha ocorrer e venha nos afetar? Tenha humildade, queridos, Se coloque diante de Deus, peça para Ele, peça ajuda para Ele, para que Ele possa lhe ajudar, para que Ele possa acalmar os ventos, para que Ele possa acalmar o mar e aquela paz, queridos, venha a reinar sobre a tua vida. Amém, amados? Eu espero que esta palavra venha trazer para vocês um pouquinho de reflexão. Será que você tem deixado para a última hora realmente ir lá e acordar a Jesus e pedir ajuda desesperadamente para Ele? Ou será que você pode realmente agir com um pouco mais de sabedoria, queridos, e pedir que Ele nos guie, que Ele nos ajude, que Ele nos dê estratégia, que Ele nos mostre os caminhos antes, de que aquela chuvinha fina, aquela garoinha vire uma verdadeira tempestade nas nossas vidas. E pior ainda são aqueles que nem quando chega no ponto final pedem ajuda, Então fica aí para você esse momento, queridos, de reflexão desta palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 8, onde nós falamos ali sobre Jesus no barco junto dos seus discípulos, ok? Amados, eu peço a ti que, se você gostou, esteja compartilhando esse vídeo, dá aquele like aí, o joinha, queridos, para ajudar a abençoar o canal, e compartilhe esse vídeo com mais alguém, amados, porque alguém com certeza ao seu lado pode estar precisando de uma palavra, de um momento desse de reflexão, queridos, para que ele possa realmente sair, da tempestade onde ele se encontra atualmente, ok? Meu amado, minha amada, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e se o Senhor assim permitir, estaremos aqui novamente até o próximo vídeo, ok? Deus abençoe e fica com Deus. Obrigado por assistir esta live. Deixe seu like para abençoar o canal. Não se esqueça de se inscrever. Thanks for watching this live. Leave your like to bless the channel. Don't forget to subscribe. Gracias por ver esto en vivo. Deja tu like para bendecir el canal. No olvides suscribirte.